Você já percebeu que quase ninguém se recusa a ser bom, desde que a bondade tenha plateia? Nós gostamos da caridade quando ela melhora a nossa imagem. Gostamos de servir quando alguém agradece. Gostamos dos pobres quando eles cabem no nosso discurso. Gostamos da missão quando ela não custa silêncio, humilhação e esquecimento. Mas Cristo hoje coloca uma frase diante de nós como uma lâmina. De graça recebestes, de graça deveis dar. E essa frase pergunta o que talvez você não queira responder. Você serve porque ama ou porque quer ser visto como alguém que ama? Deus não nos amou esperando retorno. Ele nos chamou quando éramos crianças. Ensinou-nos a andar, tomou-nos nos braços, abaixou-se para nos alimentar. E nós? Quantas vezes recebemos tudo de graça e depois cobramos juros dos outros? Cobramos reconhecimento, gratidão, controle. Cobramos o direito secreto de sermos admirados. E quando ninguém vê, quando ninguém aplaude, quando a obra deixa de nos colocar no centro, a nossa caridade começa a morrer. Santa Paulina é um golpe contra essa mentira. Ela não começou servindo onde havia palco, começou onde havia cheiro de doença, abandono e dor. Uma mulher com câncer terminal, ex-escravos idosos, crianças órfãos, pobres que muita gente preferia não enxergar, e depois veio a purificação mais dura, ser humilhada dentro da própria obra que ajudou a nascer. A caridade vaidosa se revolta quando perde o cargo. A caridade verdadeira continua lavando feridas. E você? Continua um fiel quando tiram seu nome? Continua amando quando não te agradecem? Continua servindo quando a missão não te rende aplauso, dinheiro, elogio ou controle? Nesse vídeo, a liturgia vai colocar você diante do Pai que ama o Filho ingrato, do Cristo que envia discípulos sem ouro e sem propaganda, de uma santa que aprendeu a amar sem negociar o preço, porque o reino dos céus está próximo. Próximo demais para uma fé de vitrine, próximo demais para transformar graça em produto, próximo demais para usar os pobres como degrau da própria imagem, próximo demais para chamar de prudência o que talvez seja medo de confiar em Deus. Hoje, você vai ouvir a história de Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, a liturgia completa, o salmo cantado e um sermão baseado na catena áurea que vai direto à ferida. Não passe por esse vídeo como quem apenas consome um conteúdo religioso. Passe como quem precisa escolher. Ou você deixa Cristo arrancar a caridade interesseira do seu coração, ou continuará chamando de amor aquilo que no fundo ainda é cobrança. Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 9 de julho de 2026. Hoje, com Santa Paulina, você verá a história da Santa do dia, a liturgia completa e um sermão com comentários de santos da Igreja para responder diante de Deus. O que você fez com aquilo que recebeu de graça? História do Santo do Dia. Santa Paulina do coração agonizante de Jesus nasceu como Amabile Lucia Wincelsteiner, em 1865, na região de Trento, Itália. Ainda criança, atravessou o mar com a família e foi morar em Nova Trento, Santa Catarina. Não chegou ao Brasil trazendo poder, segurança ou recursos. Trouxe fé, trabalho e um coração educado pela simplicidade. Perdeu a mãe cedo e aprendeu que amar não é um sentimento bonito, mas peso carregado por fidelidade. Ao lado de sua amiga Virgínia, ensinava catecismo, rezava, visitava doentes e servia a paróquia. Sua santidade não começou em discursos altos, mas no doente esquecido, na criança que precisava ser formada, no idoso que precisava de cuidado. Em 1890, acolheu Ângela Viviane, uma mulher com câncer terminal, em um pequeno casebre. Dali nasceu a Congregação das Irmãzinhas Imaculada Conceição, a primeira congregação religiosa fundada no Brasil. Mais tarde, em São Paulo,
Dedicou-se aos ex-escravos idosos, às crianças órfãos e aos pobres que muitos preferiam não ver. Mas sua caridade foi purificada pela humilhação. Deposta do governo da própria congregação, ela não se revoltou. Obedeceu, trabalhou em silêncio, serviu doentes e idosos, ofereceu a dor para que Jesus fosse conhecido, amado e adorado. No fim da vida, com diabetes, com o braço amputado e cega, permaneceu entregue à fé. E sua vida nos pergunta: quando Deus te chama a amar gratuitamente os pequenos, você serve em silêncio ou só aceita a missão quando recebe reconhecimento? Convertamo-nos da caridade seletiva, da busca de aplausos e do medo de servir os esquecidos e aprendamos a entregar sem preço o amor que o Senhor nos confiou. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, rogai por nós. Com Santa Paulina, entremos na liturgia como quem não quer transformar a graça em produto, nem a caridade em vitrine. A palavra de Deus nos mostrará o Pai que ama gratuitamente, o Salmo nos fará pedir que a face do Senhor brilhe sobre nós, e o Evangelho nos enviará a dar de graça aquilo que de graça recebemos. Liturgia do dia. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor: quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Imolavam aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos. Tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira. Não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus, e não homem. O santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor. Agora, desacelere o coração. O salmo do dia será cantado pela Marcela. E não passe por esse momento com pressa. Contemple com calma o pedido da Igreja para que a face do Senhor brilhe sobre nós e nos salve. Sobre nós iluminai a vossa face, então
postes, sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Antes do Evangelho, escute a voz de Cristo como envio. O reino está próximo e a graça recebida sem preço precisa tornar-se entrega sem cobrança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela no dia do juízo. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Você aceita amar de graça? Não responda com pressa. Quase todos nós dizemos que sim. Dizemos que queremos servir, evangelizar, cuidar dos pobres. Mas Cristo hoje não pergunta se você gosta da ideia da missão. Ele pergunta se você aceita a forma da missão. E a forma é essa: de graça recebestes, de graça deveis dar. Essa frase é uma lâmina. Ela corta a caridade de aparência, a religião de vitrine, a generosidade que vira aplauso, o serviço que só continua enquanto alguém agradece. Cristo envia os discípulos para anunciar que o reino dos céus está próximo, mas purifica as suas mãos. Curai, ressuscitai, purificai, expulsai. E depois, não façam disso comércio, não transformem a graça em moeda. São Jerônimo diz que os dons espirituais são desprezados quando o dinheiro se torna o meio de obtê-los. São Gregório Magno adverte que alguns transformariam o dom do Espírito em mercadoria. Isso vale apenas para quem vende sacramento? Não. Vale para quem vende a própria imagem de piedade. Vale para quem ajuda, mas depois cobra a dívida ao favor. Você já fez da sua caridade uma cobrança? A primeira leitura revela: quando Israel era criança, eu já o amava. Deus se apresenta como o pai que ensina a andar, toma nos braços, atrai, com laços de humanidade, com laços de amor, e se rebaixa para dar de comer. O Deus Santo inclina-se sobre o filho ingrato, e quanto mais Deus chama, mais Israel se afasta. Não é essa a nossa história? Deus nos carregou, alimentou, perdoou, preservou de quedas que nem percebemos, e ainda assim corremos atrás dos Baals modernos, controle, vaidade, prazer, reconhecimento e conforto. Deus se abaixa para nos dar de comer e nós erguemos altares ao ego. Por isso, o Evangelho continua a Oséias. O pai que ama o filho ingrato envia discípulos para tornar visível a sua ternura. A missão não nasce do desejo de ocupar espaço,
Nasce daquele Deus que diz: meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Quando Cristo diz: curai os doentes, ele não está formando celebridades religiosas. Está prolongando, pelas mãos dos discípulos, o gesto do Pai que toma Efraim nos braços. Quando diz purificai os leprosos, está tocando o que todos evitam. Quando diz expulsai os demônios, está libertando os que já não conseguem libertar-se sozinhos. São Gregório Magno lembra que a Igreja faz espiritualmente o que os apóstolos faziam corporalmente: cura e ressuscita almas. E São Remígio explica que os doentes são os preguiçosos sem força para viver o bem, os leprosos são os impuros e os possessos os entregues ao diabo. Agora, seja honesto. Você se deixa curar ou apenas comenta a doença dos outros? Há mortos que trabalham, postam, sorriem, opinam, mas perderam a vida da graça. E Cristo não manda organizar um tribunal de nojo. Ele manda curar, levantar, purificar, manda expulsar o mal. Mas isso só pode ser feito por quem primeiro recebeu de graça. Cristo coloca um freio no orgulho. De graça recebestes. Nada do que salva veio de você. A fé veio de graça. O perdão veio de graça. A igreja veio de graça. Os sacramentos vieram do lado aberto de Cristo, não do mérito da sua inteligência. Você não comprou a graça, você foi encontrado por ela. E por isso deve dar de graça. Santa Paulina entendeu isso com a carne, não apenas com palavras. Ela não começou com grandes estruturas, títulos ou aplausos. Começou com uma mulher com câncer terminal acolhida num pequeno casebre. Começou na dor que ninguém queria ver, no pobre que não devolvia prestígio. Depois vieram os ex-escravos idosos, as crianças órfãos, os esquecidos de São Paulo. E quando a humilhação a alcançou, quando foi disposta do governo da própria congregação, ela não transformou a ferida em rebelião. Obedeceu, trabalhou em silêncio, serviu doentes e idosos, ofereceu a dor para que Jesus fosse conhecido, amado e adorado. A caridade vaidosa morre quando perde o cargo. A caridade verdadeira continua lavando feridas. Você serve a Deus ou serve ao seu lugar na obra de Deus? Você ama os pobres ou ama a sensação de ser necessário? Você continua fiel quando ninguém pronuncia seu nome? Cristo prossegue. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Não é desprezo irresponsável pelas necessidades humanas, pois ele diz que o operário tem direito ao sustento. É cirurgia contra a avareza e a ansiedade. São João Crisóstomo diz que, depois de proibir a comercialização das coisas espirituais, o Senhor arranca a raiz de todo o mal, o apego ao ouro e à prata. São Jerônimo acrescenta que, se os apóstolos carregassem riqueza, pareceria que não pregavam pela salvação dos homens, mas por ganho próprio. Quantas vezes a missão fica presa a cálculo, medo, reputação, retorno e engajamento? Chamamos de prudência aquilo que no fundo é falta de confiança em Deus. Santo Agostinho esclarece: o Evangelho não está à venda. O pregador pode receber o necessário para viver, mas não vende aquilo que recebeu de Deus. O problema não é o pão do trabalhador. O problema é transformar o altar em balcão, a palavra em produto, a missão em carreira e os pobres em degraus. Santo Hilário leu Alforge como cuidado excessivo com as coisas do mundo, porque o coração fica onde está o tesouro. São Jerônimo diz que nossos pés não devem estar presos pelas correntes da morte, nem devemos confiar em braço de carne, pois esse apoio quebra e fere a mão. Cristo envia homens livres, livres do ouro, livres da ansiedade, livres do supérfluo, livres da necessidade de agradar, livres até do aplauso.
Só quem é livre pode entrar numa casa e oferecer paz sem negociar a verdade. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. A paz de Cristo não é bajulação. Não é sorrir para evitar conflito. Não é concordar com tudo para permanecer aceito. São Remígio explica que os discípulos oferecem paz a todos. Os dignos se revelam ao recebê-la e os indignos ao rejeitá-la. Santo Hilário diz que, se a casa não for digna, a paz permanece guardada no seio do apóstolo. Por isso Cristo manda sacudir a poeira dos pés. Não por orgulho, não por desprezo aos pecadores, mas porque chega um momento em que a rejeição se torna testemunho contra quem rejeita. São Jerônimo diz que a poeira sacudida testemunha o trabalho dos apóstolos. Rábano Mauro vê nessa poeira a leveza dos pensamentos terrenos que se agarram até aos pregadores enquanto caminham no mundo. Que poeira está grudada em você? A poeira da opinião alheia, da vaidade, das mágoas antigas, de uma sensualidade tolerada em silêncio, de uma fé que ouve muito e obedece pouco? Sacudir a poeira é dizer: não levarei comigo aquilo que me prende à terra. Não deixarei que a rejeição dos homens roube a paz de Cristo. Não transformarei minha missão em desespero por aprovação. Mas ouça a última palavra. Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. São Jerônimo explica: Sodoma não recebeu a pregação que essa cidade recebeu. Aqui está o peso da luz recebida. Quem ouviu e rejeitou não é igual a quem nunca ouviu. E nós ouvimos muito. Temos missa, escritura, santos, sacramento, tradição. Temos Oséias dizendo que Deus nos amou desde a infância. Temos o Evangelho dizendo que o reino está próximo. Temos Santa Paulina mostrando que a graça pode virar cuidado concreto e fiel. Então, qual será a nossa desculpa? Não diga que não sabia que Deus queria sua conversão. Não diga que nunca viu o amor gratuito. Cristo colocou diante de você doentes, mortos espirituais, pobres esquecidos, casas feridas e pessoas difíceis. E você quis servir apenas quando havia controle? O reino dos céus está próximo. Próximo demais para vivermos com uma caridade seletiva. Próximo demais para cobrarmos aquilo que recebemos sem preço. Próximo demais para usarmos a fé como autopromoção. Próximo demais para adiarmos a confissão, a reconciliação, o perdão, o serviço escondido, a visita aos doentes, o cuidado com quem não pode retribuir. Hoje, peça a graça de amar como quem foi amado primeiro, de servir como quem nada possui, de curar sem vaidade, de anunciar sem negociar, de oferecer paz sem se vender, de sacudir a poeira sem endurecer o coração. E com Santa Paulina, aprenda a permanecer quando ninguém aplaude. Aprenda a obedecer quando a humilhação purifica. Aprenda a amar o pobre concreto, não o pobre imaginário que cabe nos discursos. Aprenda a dar sem preço o amor que veio do coração de Deus. Porque no fim, diante de Cristo, a pergunta será simples: o que você fez com aquilo que recebeu de graça? Novamente, Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a perceber que a graça recebida de graça precisa virar caridade sem cobrança, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária e comente: de graça recebi, de graça quero dar. E compartilhe com alguém esse vídeo que você acha que mereça ou precise escutar essa mensagem. E para encerrar, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São José, rogai por nós.